Amor ou caridade? Qual é a diferença? Fala comigo assim, amor ou caridade? Qual é a diferença? Sabe que alguns manifestam caridade como amor, mas nunca amaram. Manifestam a caridade como um amor, mas nunca souberam o que é amor. Contrapartida, outros amam de fato, mas o valor do seu amor foi reduzido à caridade. Ué, então, pastor, qual é a diferença? Vamos lá, vamos ler um texto. 1 Coríntios capítulo 13. Todos nós sabemos que o capítulo 13 de 1 Coríntios é o texto do amor. O apóstolo Paulo, ele vai descrever o amor do versículo 1 ao versículo 13. Depois pode ler em casa com mais cuidado, com mais tranquilidade, mas aqui a gente vai pincelar algumas coisas para tirar algum ensino para nós. Vou ler o versículo 9 e o versículo 10. Diz o texto: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito vier, então o que o é em parte será aniquilado. Feche seus olhos. Pai, graças te damos, porque esse é o momento da tua palavra. E Jesus Cristo disse: a palavra que eu vos anuncio, as minhas palavras são espírito e vida. Pedimos ao Deus que essa noite, através da tua palavra, possamos ser alimentados do espírito e de vida. Possamos ser nutridos, possamos ser fortalecidos, possamos ser cheios dessa vida e dessa unção que há na tua palavra. Fala conosco, Pai, queremos ouvir tua voz, que sejamos livres de todo peso, de todo falso entendimento, que possamos ter clareza, os nossos olhos se abram essa noite para reconhecer atitudes, comportamentos e ações, para que o teu nome seja glorificado no final e todos aqueles que estão em nossa volta experimente da vida que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, caridade, a palavra caridade no latim, ela vem do efeito, do fundamento de afeto, de bondade. O termo em si é caritas. Por isso você vê aí por aí em algumas instituições escrito caritas, que na verdade é do latim caridade. E caridade é afeto, bondade. Na síntese, caridade é amor em ação. É o amor em ação. Em ação visível, em ação palpável, em ação efetiva. Então diga-se comigo, caridade é o amor em ação. Agora o amor em si, ele envolve natureza. O amor em si, ele envolve essência interna, uma essência indestrutível e imutável. O amor tem a ver com o interior não tocado, não previsível, mas sólido, forte e eterno. Então, em algumas versões da Bíblia, a palavra amor vai estar caridade, no capítulo 3. Eu não sei como é que está na sua. Algumas versões do capítulo 3 ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor. Em algumas vão estar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, né? Mas eu acho bom que em algumas versões esteja caridade, porque vai ser bem apropriado para o que vamos desenvolver hoje aqui. Então, caridade e amor, essas duas palavras operam dentro do homem, operam dentro de mim, operam dentro de você. Essas duas palavras, essa dicotomia operam dentro de nós. Por isso que saber a diferença muda destinos. Talvez até hoje você não imaginava que mudava destinos, mas muda. Saber a diferença entre amor e caridade muda destino.
ações. No texto, nós percebemos essas facetas. E descobrimos nessas facetas o desdobramento entre elas, da caridade e do amor. O texto revela aqui numa lista de ações, como expressão de amor, caridade, amor em ação. O texto vai expressar uma série de ações de amor. O versículo 1 e 2 vai falar que temos línguas, profecias, temos mistérios, temos conhecimento, temos fé. O versículo 3 vai falar que há distribuição de bens. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens, ou seja, favores, ações de favor. O texto vai falar que ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. O que é a entrega do corpo? Está falando de sacrifício. Ações. O versículo 4 vai falar sofrer por outro. Não ter inveja, vanglória ou vaidade. O versículo 5 vai falar um comportamento moral exemplar. O versículo 6 vai falar que não haja busca de interesses próprios. Há um domínio sobre a ira, há um domínio sobre a maldade. A satisfação é sobre a verdade, não sobre a mentira ou a iniquidade. O versículo 7 vai falar que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, tudo isso são expressões de caridade. Tudo isso é o amor em ação. Tudo isso é o amor em ação. Agora, só que tais expressões e ações são limitadas. São passageiras. O amor não falha. A Bíblia vai dizer que esse amor nunca falha, mas ações cessarão, passarão, desaparecerão. Vamos ver o texto? Versículo 8. O texto diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias, falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Então, se eu fosse parafrasear o capítulo inteiro numa só frase, se eu fosse definir o capítulo 13 inteiro numa só frase, eu definiria da seguinte forma: ainda que eu tivesse caridade, mas não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu tivesse as ações, mas não tivesse amor, nada adiantaria. Olha só esse texto. No capítulo 3, versículo 9 e 10, que vai dizer assim, ó: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito vier, então o que o é em parte será aniquilado. O que precisamos entender aqui? Que a palavra em parte, entenda-se por imperfeito. Quando você lê em parte, você entenda por imperfeito. A versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ela vai dizer assim, ó, o mesmo versículo, 9 e 10. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Aleluia! Então o que está nos ensinando? Ou seja, imperfeitamente conhecemos, imperfeitamente profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, a imperfeição será aniquilada. Aleluia! Glória a Deus! A pergunta a ser feita então é: o que é esse perfeito que virá, pastor? Porque o texto está dizendo, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito, sobre essas ações, sobre essa forma de amor, será aniquilada. Então o que é esse perfeito que vai vir? A Bíblia revela. A Bíblia fala que o perfeito que virá é o verdadeiro amor. Diga aleluia. Obrigado, filho.
O que virá é o verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor não é um sentimento nem uma fumaça. É o amor personificado na pessoa de Jesus Cristo. Logo, o perfeito que virá não é algo, nem uma emoção, nem um sentimento. É uma pessoa. E quando essa pessoa vier, chamada Jesus Cristo, todo o imperfeito das nossas ações será aniquilado. Aleluia! Ele é o perfeito. Ele é a consumação do plano eterno de Deus ao mundo. Ele é a consumação do que vem. João 3,16 explica isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou, então ele veio. João Batista também disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas está vindo, vai vir um. Aleluia. Vem um que é maior do que eu. Vem um que é melhor do que eu. Vem um que eu não sou digno nem de desatar as alparcas das suas sandálias. Eu não sou digno, as minhas ações são pequenas. Tudo que eu fizer por ele ainda é pequeno. Toda a minha atitude para ele é pequena, porque ele é maior. Aleluia. E quando ele vier, salvará o mundo. João diz: ele é maior do que eu. Eu batizo com água, no máximo vocês vão entrar num processo de melhoria, de arrependimento. Mas vem um que é melhor do que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque só o fogo pode consumir, só o fogo pode aniquilar. E o texto está dizendo que quando vier o que é perfeito, todas as ações serão aniquiladas, serão queimadas no fogo, serão passadas pelo fogo, e o fogo é a cruz. Todas as ações de bondade serão passadas pela cruz, queimadas pelo fogo e restauradas em Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia refere-se então a esse verdadeiro amor posicionado em Cristo, porque o único perfeito amor é Cristo. Ele é o amor, o verdadeiro amor que passa longe de sentimento, que passa longe de emoção. Ele é uma pessoa real. Diga comigo: o verdadeiro amor é real. Cristo se movendo em nós, quando ele vier, quando esse amor vier, e passar a fazer parte do nosso interior de uma forma integral, real e verdadeira, as nossas ações mudam. Porque aí é Cristo se movendo em nós, governando, agindo através de cada um de nós. Quando vier o que é perfeito, aquilo que é só uma parte será aniquilada. Por isso o texto diz: porque em parte conhecendo, em parte nós sabemos, em parte a gente acha que sabe fazer as coisas certas. Mas quando vier o que é perfeito, esse achismo vai dar lugar à convicção, vai dar lugar à certeza e uma ação real e as ações reais. Então, expressões de amor sairão do modo esforço humano. Porque até então, quando é em parte, quando compreendemos em parte, quando entendemos em parte, as nossas ações estão no modo humano, no modo consciência humana, no modo até automático. Você faz porque é automático, mas não tem realidade, não tem verdade, não tem profundidade. E a palavra aqui está nos ensinando que então esse que é em parte, imperfeito, será aniquilado. E como será aniquilado? Que vai deixar de ser uma expressão humana para ser fruto de uma natureza transformada por Cristo. Vai sair do modo humano e vai entrar no modo fruto de uma natureza transformada em Cristo Jesus. Aleluia! Agora é exatamente aí, quando a natureza do amor é transformada, que muda-se o destino das coisas, que muda-se o destino das ações de amor. Lembra que eu disse no começo? Saber a diferença muda o destino. Uma coisa é quando são expressões de amor com base no entendimento humano,
e com base no que é imperfeito. Outra coisa é as mesmas ações com base no perfeito amor, com base na realidade que é Cristo. Aleluia! Quando a natureza do amor é transformada, a gente já não age mais como meninos, como crianças imaturas. Natan falou aqui sobre maturidade. Nada mais você vai fazer como imaturo. Nem ações de amor, nem generosidade, nem vida profissional, material, relacional, intimidade. Tudo vai passar no crivo do que é verdadeiro, perfeito. Aquele que é perfeito. Aleluia! Olha só comigo o versículo 11, sobre imaturidade. Versículo 11 vai dizer assim, ó. Olha o texto. O mesmo apóstolo Paulo do amor, ele está dizendo, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como... Parei de agir. Ações, expressões. Muitas das expressões de amor, das ações de amor, no final das contas, elas se revelam imaturidade, criança. Você vai ver no final das contas a reação final de uma pessoa, de um ser humano. Ela agiu de uma maneira aparentemente legal, amorosa, e no final você percebeu que era infantil, criança. Vocês estão entendendo? Crianças imaturas não sabem o que fazem. Não fazem leituras de ações. Esses dias eu estava vendo um videozinho que uma criança subiu num escorregador e tinha uma criancinha lá em cima. O que ela fez? A criancinha esborrachou lá. O que essa criança que empurrou fez? Desceu, saiu brincando. Nem tinha um com a outra que se borrachou lá. Agora isso acontece nos adultos também. Vocês viram a reportagem da moça que empurraram ela num precipício sem corda? Bang jump. Aí tem uma criança que empurra a outra e sai brincando. Por que não faz leitura de ações? E tem adultos também brincando sem fazer leitura de ações. As ações são perigosas se não forem colocadas no lugar certo. Crianças imaturas não sabem o que fazem, não têm leituras das ações. Agora, e se elas crescem e não amadurecem, agem com motivações erradas. Cresceu fisicamente, mas não mudou a mentalidade, continuou imaturo. Então as suas ações continuarão de criança, continuarão infantis, continuarão imaturas. Agora, as ações e atitudes daqueles que amadureceram, daqueles que compreenderam, tem outro foco. E o foco daqueles que amadureceram é que eles sabem o que fazem, eles fazem porque sabem para quem é, sabem o porquê, para quem e por quem estão fazendo. Vocês estão entendendo? Diga assim: eu sei o que faço, por que faço e para quem faço. Aleluia! Porque tudo o que faz aquele que é maduro tem o objetivo de agradar a Deus. Ele vai medir todas as suas ações, ele vai medir a sua jornada, ele vai medir suas expressões, ele vai medir tudo, porque o seu foco vai ser agradar a Deus. Imaturos fazem para agradar outros, porque esperam reconhecimento do outro. A natureza
das ações é o que vai vir depois daquela reação. Qual é a recompensa? A segunda-feira passada eu ministrei uma palavra na aula. Falei um pouco disso. De algumas expressões com base em recompensa. O que eu vou fazer? O que eu vou ganhar de volta? Eu vou amar, mas o que eu vou ter de volta? Ou seja, o maduro, ele também faz pelos outros. O maduro também reage e tem as suas ações para agradar o próximo, mas o seu foco é o coração de Deus. Ele faz para o outro, mas o seu foco é o coração de Deus, porque a natureza das suas ações está em Deus. A natureza das suas ações são frutos de uma comunhão com aquele que é perfeito, que habita o seu interior. Quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Eu vou agir de maneira de agradar o próximo, porém não estou querendo nada em troca, porque eu já agradei aquele que eu precisava agradar. Eu contei uma história bíblica, não sei se foi na aula, se foi no culto, da parábola do samaritano. Quem conhece? Daquele cara que estava no caminho de Jericó e foi surpreendido por ladrões, ficou machucado, ferido, destruído. Veio o sacerdote, que deveria agir com uma boa ação, ele passou de largo. No mínimo ele viu o quê? Não tinha celular, não tinha... Ninguém ia tirar uma selfie, ninguém ia pôr no Instagram porque ele fez bondade. Então ele passou batido. Aí veio o levita. O levita veio, olhou a situação e falou: não, também não vou ajudar, porque esse cara nem é da música. Nem vou sair no telão, nem vai sair na minha gravação, no meu disco, vou passar batido. Aí veio um samaritano. E o samaritano era odiado por todo mundo, o samaritano não tinha lugar naquele ambiente, naquela geografia. O samaritano não tinha espaço. Só que o samaritano vem e age com amor real. Ele cura as feridas, ele passa óleo, ele cuida do doente, põe o doente na sua cavalgadura e leva para uma hotelagem. Vamos falar do dia de hoje. Leva lá para um hotel. E chegando lá no hotel, ele fala: estou trazendo esse cara aqui, ele está todo quebrado, destruído, eu passei uns remédios, sarei ele, faz um favor para mim, cuida dele aí. Cuide dele, e você sabe que eu sempre passo por aqui, quando eu passar, se ele deixou alguma conta aí, fala comigo que eu pago. Pergunta: esse cara está esperando algo em troca? Porque quando ele responde isso, ele está respondendo assim: eu vou voltar, esse cara já vai ter sarado, vai ter ido embora, eu não sei nem quem é. E mesmo sem saber quem é, não me importa, se ele deixou alguma coisa, eu pago. Quem é que fez isso? Jesus veio, eu e você, todo quebrado nos pecados, todo quebrado na iniquidade, todo destruído no nosso emocional. Ele veio, cuidou de nós, nos deu a palavra da vida e pagou a nossa conta. E sabe o que ele disse? Eu vou voltar. Ele disse que voltaria, aleluia. E o seu amor não está esperando nada em troca. Ele nos amou, mesmo a gente quebrado, destruído. A Bíblia vai dizer que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos de Deus. Antes que o escolhêssemos, ele nos escolheu primeiro. Antes que nós o amássemos, ele nos amou primeiro. Nos cuidou, pagou a nossa conta e diz: eu vou voltar. Ou seja, quando esse amor nos possui, quando esse amor que é perfeito passa a habitar em nós, as nossas ações são da mesma maneira. As nossas ações passam a ser fruto dessa vida, e não de umas ações humanas querendo nada em troca. Agora nós precisamos saber dessas diferenças, para não sermos roubados no que é profundo, para não sermos roubados no que é essencial. Quando este amor perfeito e indestrutível está operando em nós, não há espaço para insatisfação. Quando esse amor real, verdadeiro e indestrutível está operando em nós, não há espaço para insatisfação, mesmo que não haja glória para nós.
É difícil ouvir, porque a nossa mente é tão materialista, a nossa mente é tão carnal, humana e adâmica. Porque só de falar que não quer glória, a gente já fica mais ou menos. Será? Queria tanto uma glorinha. Não glorinha pessoa, glorinha exaltação. Mas você sabe o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia é clara. Que todas as nossas ações não devem apontar para nós. Todas as nossas ações têm que apontar para Deus. Você crê nisso? Vamos ler o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 5, 16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, boas ações. Deixe a sua luz brilhar diante dos homens. Faça boas obras, faça boas ações, para que os homens vejam essas obras, mas as glorifiquem ao Pai que está no céu. Que os homens vejam as suas boas ações, que os homens vejam as suas boas obras, que as pessoas vejam que você foi generoso, mas que eles glorifiquem a Deus. E por que vão glorificar a Deus, pastor? Porque antes de ver você, vai ver Cristo habitando através de você. Porque antes de ver a sua generosidade, vai perceber que em você está operando algo mais profundo. Antes de ver suas boas ações, ou quando as vê, vai enxergar por trás delas alguém superior, alguém poderoso, alguém maravilhoso. Agora, ao contrário disso, ou o contrário disso, querer glória, nos rouba de desfrutar e de expressar a plenitude desse amor. Um amor leal, um amor responsável, um amor verdadeiro. Diga comigo, um amor leal, responsável e verdadeiro. Você sabe que o amor que Deus não só espera, mas o amor que Ele implantou por meio da cruz é um amor leal, é um amor responsável e é um amor verdadeiro. E de fato é esse amor que nós devemos buscar. Nós temos sido bombardeados por um tipo de amor global profundamente enganoso, profundamente ilusório, profundamente tóxico. E tem muita gente sendo envenenada por esse amor externo. E aí quando vê ou ouve do amor leal, responsável e verdadeiro, acha que esse amor é a ilusão. O de fora é de verdade. Esse aqui é conto da carochinha. Esse amor aí que você está falando, pastor, não existe. Esse amor que você está expondo aí não é verdadeiro. Ou seja, foi tão bombardeado com os enganos externos, com os afetos externos, com os desdobramentos das boas ações externas, que quando ouve falar de um amor leal, real, responsável, verdadeiro, ele fala, não é verdade. É assim, não é? A questão é que o amor superficial, esse amor irresponsável, fere pessoas. O amor irresponsável machuca. Ações de amor irresponsável, sem vínculo de aliança, é defraudação. O que é defraudação, pastor? A palavra defraudação significa enganar emocionalmente com atos de afeto. Paulo vai dizer, não defraudeis uns aos outros. O que significa? Não enganeis aos outros emocionalmente, com atos de afeto, com ações de amor enganoso. A defraudação, ela transforma a intenção, as ações de hoje, em punhaladas na alma amanhã. A defraudação, o enganar emocionalmente, transforma uma ação aparentemente bonitinha em punhalada na alma amanhã. Segundo a pesquisa da OMS, Organização Mundial da Saúde, ocorre 73 bilhões
de abortos por ano, no mundo todo. Isso significa que representa 200 mil abortos diários. Sabe o que isso significa? Que grande número desses abortos se dão com adolescentes. E adolescentes que receberam flores. Adolescentes que receberam chocolate. Receberam roupinha nova, celular novo, promessa da matrícula de faculdade. E aí? Que lindo, né? Quanta ação de carinho, quanta ação de bondade, quanta ação de caridade. Pastor conseguiu o que queria aí, a ação de amor foi por água abaixo. Agora, isso ocorre em relacionamento adulto também. Em relacionamentos oficiais, legais, matrimônio, casamento. E que tem acontecido nos países ocidentais, principalmente. Dependendo do país, até 60% desses estão terminando em divórcio. Porque as ações de amor inicial terminou empunhaladas na alma. Terminou empunhaladas nas emoções, nos sentimentos. O que só tem aparência de bondade não subsiste sem identidade. Ou seja, a identidade das boas ações tem que estar em Cristo e não no homem. Vocês estão entendendo? Porque as ações de caridade não se sustentam sem o amor eterno. Ela pode aparecer, ela pode durar um tempo, ela pode durar uma estação, mas se ela não estiver sustentada no amor eterno, no que é perfeito, vai dar ruim. Uma hora. Porque quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Então as mesmas ações que você tiver a partir do perfeito que entrar em você, vão ser as mesmas, mas agora serão frutos de uma natureza transformada em Cristo. Mês passado, eu e a pastora estávamos num congresso de pastores lá em Florianópolis. Passamos um dia no congresso e só pastores. E teve um testemunho lá, interessante, horrível, interessante dentro do que nós estamos falando. Que um empresário, um grande empresário da igreja e tal, e ele presenteava a esposa com a Porsche e com a bolsa da Louis Vuitton. A Porsche usada, uma Porsche usada, carro, né? Porsche, vale uns 400 mil. Um novo, 1,5 milhão. A bolsa da Louis Vuitton vale uns 8.500. Imagina você com uma bolsa dessa. Hein? Que beleza? E um carrão da Porsche daquele? 1,5 milhão. Sendo essa esposa uma esposa fiel, ela deveria estar feliz da vida, contente, mas não estava. Estava se sentindo destruída por dentro, infeliz, depressiva. Por quê, pastor? Porque aquelas ações de caridade, aquelas ações de afeto, aquele carinho todo a fazia se sentir prostituta. Porque ela tinha o carro, ela tinha a bolsa, mas outras mulheres tinham seu marido. Então, se as ações de carinho, se as ações de amor, se as ações de afeto não estiverem e não tiverem passado pela cruz, aniquilada no sentido de ser queimado pelo fogo e ressurgirem com uma nova natureza, a Bíblia diz
de nada adiantaria. Sim, o marido não era leal. Ele ignorou padrões de respeito. Ele ignorou padrões de honra. Por quê? Porque ações de bondade não se sustentam sem a vida de Deus. Talvez na cabeça materialista, na cabeça do sentimento adâmico, o humano está pensando assim: boba ela, eu ia curtir esse carro e a bolsa. Talvez a mulher que morreu anteontem aqui, na Vila Murim, no Dia dos Namorados. Talvez ela não ganhou nem uma Porsche, nem uma bolsa do Louis Vuitton. Talvez tenha ganhado um buquê de flores. Meses atrás. Só que meses atrás ela apanhou no meio da rua e teve que fazer uma medida protetiva. Do que um buquê e chocolate. Não funcionou. Então não compare uma Porsche, uma bolsa a um buquê de flores e chocolate, porque a reação é a mesma. Seja a Porsche, seja a bolsa, seja um buquê de flores, seja uma bala. Se as ações de amor não tiverem passado pela cruz, se o que é imperfeito não for aniquilado pelo que é perfeito, as mesmas ações de amor um dia se tornam punhaladas na alma. Como estão entendendo? Então tem algumas considerações para a gente refletir aqui. Porque essa é uma palavra de realinhamento do nosso interior. Você crê nisso? Uma palavra de realinhamento. Todas as formas de bondade são apreciadas por Deus. Diga amém. Vou repetir. Todas as formas de bondade são apreciadas por Deus. Ok, diga amém. Agora, Deus reprova a motivação. Motivação que não é Cristo já nasce reprovada. E tudo que nasce em Cristo já está respaldado por Ele. Aleluia. Por isso precisamos passar pela cruz. Porque quando você passa pela cruz, o Adão morre. E nasce um novo homem. Por isso que a gente fala que em Cristo é uma nova vida. Por isso que a gente fala que em Cristo eu nasci de novo. Porque a cruz não melhora o homem. A cruz mata o Adão e nasce um novo homem. O novo homem não é um Adão melhorado. É um filho restaurado. O Adão morreu, uma nova vida. Então todas aquelas ações, sentimentos, motivações, já eram, morreu, ficou na cruz, foi enterrado. A Bíblia diz que morremos com ele e ressurgimos nele. Você morre, aquela pessoa já era. Nasce o novo homem, restaurado, transformado. Amém? Tudo que existe foi criado por ele, por meio dele, para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, dominações, principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia! O Evangelho nunca propôs conforto emocional. O amor é sério. Diga comigo, o amor é sério. Fala assim com autoridade, para você mesmo. O amor é sério. O Evangelho é o meio de transformação espiritual desse amor. Foi dado por Deus, mas o Evangelho é que vai fazer essa transformação. Assim como as minhas ações humanas são imperfeitas, somente o perfeito amor pode transformar tudo. No meu interior, na minha vida, nas minhas ações, reações, comportamentos. Porque vivemos por um propósito e só encontramos esse propósito em Cristo. Aleluia! Você não vai achar esse propósito em lugar nenhum, nem em ninguém. Não é alguém que vai te fazer feliz, é Cristo que vai te fazer feliz do lado desse alguém. Aleluia! Casei com fulano de tal para ser feliz, vai ser infeliz. Cristo é que te faz feliz, satisfeito e perfeito. Agora Ele vai fazer com que essa relação funcione. Aleluia! Ele é que vai fazer com que essa relação seja plena.
Quem foi transformado pelo Evangelho vive plenitude de vida. A nossa fonte de prazer, de alegria e de paz nasce da cruz. E a cruz, uma das definições da cruz é a renúncia. E olha que interessante. Fonte de prazer, de alegria e de paz nasce da cruz. E cruz é renúncia. Muitos desses feminicídios, dessas coisas que você vê, é falta de renúncia. Que se houvesse renúncia, se o cara falasse, realmente eu não estou fazendo bem para você, estou magoando você, então fique para lá, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar meu interior, vou me restaurar. Mas não há renúncia. E por não haver renúncia, as ações de amor partem para outra definição e para outras realidades. Mas só que isso é só um tema. Tem tantas outras coisas que acontecem por ações de amor que aparentemente parecem boas. O chocolate que é tão docinho, ele fica amargo de repente. O morango apodrece. E aí por diante, tudo vai perdendo o gosto. Aquele que era um leãozinho já vira um diabo. Aquela que era fofinha já vira um elefante. Vai mudando os nomes dos bichos, vai mudando o nome dos doces, vai mudando o nome de tudo. Não é assim? Vai tudo mudando. Por quê? O texto está dizendo, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Quantos creem que Jesus está desejoso que venhamos viver esse verdadeiro amor? E viver esse amor não é viver emocional, não é viver assim andando pela vida soltando aquelas fumacinhas de coração. Gustavo, soltando coraçãozinho pelos ouvidos, soltando coraçãozinho pelo... Não. Talvez só o Pai viu, mas lá na cruz tinha um monte de coraçãozinho soltando. Só que Jesus estava sendo ali apontado, humilhado, ferido, machucado, porque ele estava num momento de renúncia. Só que o Pai diz, Deus amou o mundo. Soltou o coraçãozinho, porque alguém estava renunciando para salvar. Alguém estava renunciando para restaurar. Ao invés de uma relação, ao invés da pessoa se firmar na sua razão, porque muitas das brigas é porque eu tenho razão, e às vezes tem mesmo. Mas quando você está disposto a abrir mão da razão para ter uma relação restaurada, às vezes a gente tem que abrir mão da nossa razão, só para ver restauração. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que é lícito? Lícito é que pode, está tudo ok. O ilícito é que não pode. Agora Paulo está dizendo o quê? Todas as coisas me são lícitas, eu tenho razão, poderia, mas não me convém. Até que eu veja Cristo sendo formado em cada um de vós. E às vezes tem que ser assim, a nossa vida, a nossa relação, o nosso casamento. Às vezes tem que abrir mão. Nós temos que abrir mão da minha razão. Não, eu tenho razão nisso. Às vezes a gente bate o pé. Não, mas estou certo. E aquilo vai alimentando o quê? Imperfeição. E a imperfeição vai dar um resultado ruim. Mas quando eu abro mão, quando eu renuncio, o perfeito começa a tomar lugar. Quando eu vou renunciando, abrindo mão, o perfeito vai tomando lugar. E abrir mão não significa que você deixou para lá, não significa que você não tenha razão, não significa que você preferiu que Cristo atue, que a vida de Deus flua, que o perfeito realize e não eu. Jesus era pecador?
Não, estava lá. Jesus era iníquo? Não, estava lá. Jesus tinha motivos para estar naquela cruz? Não, mas estava lá. Às vezes a gente tem razão de um monte de coisa. Jesus tinha razão para dizer: aqui eu não vou, nessa cruz eu não fico, ninguém vai me prender. Aliás, quando Pilatos disse para ele: ó, você não quer se defender, eu estou aqui para te livrar. Ele diz: você não tem poder sobre mim, mas quem me entregou a você tem mais pecado do que você. E aliás, ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Ele tinha razão em tudo. Ele poderia mudar o quadro, mas ele preferiu não mudar. E o que acontece? Hoje somos livres em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então, nessa noite, a minha pergunta é: como está o nosso amor? Que tipo de caridade temos expressado na vida? Aquela que se baseia nas atitudes de ação e bondade, a partir do eu? Ou aquela caridade com base no amor eterno? A caridade é o amor em ação, não há problema nenhum fazer caridade. Não há problema nenhum ajudar os pobres, ajudar a instituição, ajudar os amigos, não ajudar o parente, a sogra, o sogro, estender a mão. Não há problema nenhum. Mas qual é o fruto? Qual é o fruto? O que eu quero por trás? Está baseado numa moeda de troca ou está baseada naquele que é o perfeito? Porque nessa noite o perfeito está aqui. O que eu faço agora, pastor? O apóstolo Paulo responde. E eu quero terminar com esse texto. A resposta do apóstolo Paulo está em Colossenses 3, versículo 4 e versículo 5. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vier, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, que é a idolatria. Versículo 8. Agora, porém, abandone todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já despiram-se do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E por fim, versículo 12 ao 15. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor vos perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. 1 Coríntios 13, 13. Agora ficam a fé, esperança e o amor. Estes três. Mas o maior desses é o amor. Aleluia. Por que é o maior desses? Porque não é sentimento. Porque não é emoção. O maior desses é uma pessoa. Tenha fé, tenha esperança. Mas que prevaleça o maior. A pessoa. Cristo. Habitando, governando e dirigindo as nossas vidas. Nossas ações, nossas palavras, nossa comunhão. Você crê nisso? Feche teus olhos essa noite. Aleluia. Aleluia.
Hoje, inúmeras setas de engano, inúmeras armadilhas na caminhada, inúmeras fontes de ilusão estão caindo por terra na nossa caminhada, na nossa jornada. Porque quando o perfeito, que é Cristo, toma espaço em nosso interior, tudo que é imperfeito vai saindo. Até aquilo que nós não imaginávamos ser atitude de engano, atitude que podia dar ruim lá na frente. Talvez resistência ao perdão, talvez resistência a renunciar a uma razão para que haja harmonia. Talvez a gente não achava que podia dar ruim. Talvez a gente pensava que por ter razão é isso mesmo, vou bater o pé até o fim, porque estou certo, tenho razão. Mas quando o perfeito é quem habita, ele nos revela que renunciar não é perder, é ganhar. Que às vezes dar um passo atrás é um trampolim para ir mais longe. Todo corredor, numa Olimpíada, ele dá passos para trás e prepara o arranque para vencer na frente. Todas as vezes que em Cristo você dá um passo atrás, Ele te ajuda na arrancada e você vai mais longe. Em Cristo nós iremos mais longe. Em Cristo nós alcançaremos a maior medida da sua presença, da sua glória, das suas virtudes, o fruto do amor, o fruto do comportamento, o fruto da natureza de Cristo, vivendo, habitando e fluindo por meio de cada um de nós. Senhor, eu quero colocar cada vida aqui no teu altar. Nós falamos dessas situações que acontecem no mundo: abortos, prisões, feminicídios, feridas, machucados, imaturidade, ações imaturas que culminam em violência ou displicência e até morte. Mas nós colocamos tudo isso diante do Senhor para declarar que nós queremos viver debaixo da tua ordem, debaixo do teu governo, debaixo das tuas ações, ouvindo a tua voz, ouvindo os teus conselhos e caminhando segundo a sua vontade. Porque se andamos conforme o Senhor, caminhamos para a luz. Se caminhamos conforme a tua palavra, andamos em novidade de vida. Se caminhamos conforme o Espírito da palavra, andaremos em virtude, Senhor. E experimentaremos luz. Vamos experimentar luz, porque a tua palavra diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E os homens verão as nossas obras e vão glorificar o teu nome. Nessa noite não há um que entrou aqui que vai sair na escuridão. Não há um que tenha entrado aqui e sairá sem luz no entendimento. Sairá sem luz nas suas emoções. Sairá sem luz nos seus sentimentos. Sairá sem luz nas suas reações e ações daqui por diante. Andaremos por ti, Senhor. A tua palavra é espírito e vida. A tua palavra nos direciona. A tua palavra nos dá destino. A tua palavra já preparou o caminho. Moisés ouviu a tua voz, o mar se abriu e ele viu uma novidade de vida do outro lado. Nessa noite, ó Deus, o mar de escuridão está se abrindo. O mar daquilo que não víamos, o mar daquilo que não tínhamos noção, está se abrindo, porque ele tem uma nova história do outro lado. Tem uma nova caminhada de fé, de amor, de unção, de autoridade no Senhor, de autoridade no Espírito, de autoridade na palavra, de autoridade na comunhão. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós tomamos posse dessa vida que está em Cristo Jesus. Tomamos posse desse amor real, leal, verdadeiro que está em Cristo Jesus.
para que a nossa casa seja abençoada, para que os nossos casamentos sejam abençoados, para que a jornada dos nossos filhos sejam abençoados, para que a nossa família veja as nossas boas obras em nossa casa e glorifique a Deus que está no céu, que na empresa vejam as nossas boas obras e glorifiquem, ó Pai, que a sociedade, a nossa vizinhança vejam as nossas obras e glorifiquem ao Pai, que o mundo globalizado vejam as obras reais da Igreja de Cristo e glorifiquem ao Pai que está nos céus.